Fala pessoal, Marcelo aqui, engenheiro civil, mestrando em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará. Nesse vídeo vai ser um pouco mais prático do que a gente vinha fazendo anteriormente. Eu vou entrar finalmente em uma das primeiras ferramentas de gestão que vocês podem utilizar, o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é uma ferramenta bem consolidada para gestão de projetos, gestão de empreendimentos também. Ele relaciona ali as atividades e quando elas deveriam ocorrer é, em um determinado momento, tá? Recentemente eu fiz um gráfico de Gantt para alguns dos projetos que eu coordeno aqui na UFC e eu fiz utilizando a IA para ajudar nesse processo. Então, esse vídeo vai ser especificamente por isso, como você faz um gráfico de Gantt e hoje em dia qual forma você pode utilizar a IA para te ajudar a otimizar esse processo. Bom, já tô com o Excel aberto aqui. É no Excel que a gente começa. E aí é o seguinte, eu não gosto de iniciar lá na IA, iniciar com o ChatGPT. Eu gosto de iniciar aqui numa planilha de Excel mesmo, porque aí eu coordeno exatamente o que eu quero que ele otimize e uso a inteligência artificial como otimizador. Gráfico de Gantt, pessoal, são na primeira coluna, né, as atividades que você tem. E aqui no eixo horizontal, você teria os dias, né? Então, é atividade e dias, ou período de tempo que você está organizando. Aqui eu vou colocar como dias mesmo, então vou fazer um gráfico de Gantt aqui rapidinho, de 60 dias aí. Projeto com 60 dias. Como eu tô no Excel online, né? Então não tem todas as colunas que estou criando aqui, você não vai ter esse problema no Excel tradicional. E aqui eu vou só puxar a coluna de dias para a direita, né? Apertando Ctrl. Esse é um vídeo bem informativo, então para quem está começando, inclusive começando com Excel também, por isso que eu estou mostrando tudo, como que você faz exatamente, né? Então, tudo que eu fiz até agora foi colocar os dias, né? Beleza, dois cliques aqui, fica mais organizado. Aqui você vai ter as atividades, os dias do projeto. E por fim, você descreve cada uma das atividades. Então, eu vou só chamar de atividade 1 e de aqui em diante vai ser as outras atividades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O que o gráfico de Gantt faz então? Ele relaciona essa atividade no período. E o legal dele é você trabalhar com gráfico de Gantt trabalhando de trás para frente, né? Então, algumas informações que você tem que ter dessas atividades é, por exemplo, a duração delas. A atividade 1 vai demorar 5 dias, a 2 aí demorar, sei lá, 6, 3, 4, 5, enfim. Você tem as durações de cada uma dessas atividades. Você sabe quais são as atividades que tem que começar, que tem que serem feitas, né? Aqui já tem uma relação de predecessora, né? Acabei de botando em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, já tem uma relação de predecessora ou não dessas atividades. E aí, com isso, você consegue montar o gráfico. O que é o gráfico, então? Bom, o gráfico vai ser essas atividades organizadas nos dias. Então, ó, se a atividade 1 é a primeira a começar, vamos dizer que ela começa dia 1, e ela demora 5 dias, aí você pensa, pinta, ó, vamos aqui pintar os 5 dias de atividade. Acabei tirando do full screen sem querer. Beleza, atividade 2, 6 dias. Então, vamos aqui pintar os 6 dias das atividades. É um processo bem manual, tá? No começo, as atividades, elas não necessariamente precisam ser em sequência, né? Elas podem ser aqui em paralelo, tudo bem, depende do seu projeto. Então, o que é que você precisa fazer para chegar até aqui num projeto real? Saber quais são as suas atividades, então, fazer um checklist ali de todas as atividades que têm que ser executadas daqui para o final do projeto, saber a duração delas ou uma duração estimada. Aqui é legal você colocar seus buffers, né? Seus dias de reserva aí para você trabalhar. Quando a gente está fazendo com dias do mês, a gente até coloca aqui, né? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para a gente se organizar e saber quando que é final de semana, quando que não é final de semana. Então, pessoal, aqui a gente tem um esboço inicial do gráfico de Gantt na IA e coloco aqui nesse meu prompt, tá? Para ele melhorar. Então, no lugar de dados de atividade, eu só peço para ele considere a imagem do meu Gantt.
Então eu tiro um print do gráfico de Gantt, jogo na IA, com o prompt que eu coloquei aqui, ele me gera um Gantt bem feitinho, com algumas porcentagens, enfim, com técnicas de rolar, fica quase todo pronto. Eu edito pequenas coisas. Então é um processo que antes talvez demoraria ali uma horinha de Excel mexendo. A IA faz aqui em alguns segundos pra gente. No final é só reparar em algumas coisas, só fazer algumas edições ali finais e você tem o seu Gantt pronto e bonito. Quando eu fui apresentar para os projetos que eu coordeno, me perguntaram qual era o aplicativo que eu estava usando, sendo que eram cheats, mas tinha ficado bonitinho, né? Diferente o gráfico de Gantt. E aí tinham achado que era até um outro aplicativo ali para gestão de projetos, era só um cheats normal, padrãozinho que eu estava utilizando, tá? Bom, pessoal, então depois de um tempinho aqui rodando, tá? Eu até briguei com ele aqui, ó, mandei corrigir, ele tinha me gerado outra coisa, ele finalmente gerou é, em formato Excel, que é o que a gente quer. Então eu baixo aqui normalmente, tá? Normalmente essa primeira versão dele não tá pronta, não tá do jeito que eu quero. E eu vou abrir aqui para vocês o que que ele gerou para a gente dar uma olhada e fazer as correções caso necessário, tá? No geral, você tem esse resultado. Configuração de planilha, não precisa mexer muito aqui agora. E só dá uma olhada no nosso projeto, né? Então, no nosso projeto a gente não tinha considerado ali as semanas como dias não trabalhados. A gente pode colocar aqui para começar sempre numa segunda, né? E não contar os sinais de semana, é uma melhoria. Mas olha que legal. Agora ele coloca as atividades aqui dividido por equipe, isso é uma configuração minha, eu coordeno alguns projetos, né? Então eu coloco cores diferentes para projetos diferentes. As atividades têm o seu dia inicial aqui, ó, dia de acordo é, é, com o dia que a gente iniciou o projeto, né? Aqui ele não tá chamando dia 1, que nem eu tinha colocado, porque ele adequou ao mês, né? Como a gente tá em julho de 2026, tô fazendo esse vídeo gravando no dia 12, ele já considerou o dia 1 como o dia 13, né? Então faz sentido, ok? É como eu considero de fato. Tá colocando a duração, e aí um bacana de usar o Excel é o seguinte, isso daqui acaba ficando automático, tá? Então quando você mexe na duração da atividade, já pinta aqui. É óbvio, é uma formatação condicional, dá para fazer isso no Excel também, sem IA, mas a IA já facilita aqui esse processo. Então deu uma abinha de progresso, legal, observações, e beleza. Então aqui gera um gráfico de Gantt bem bonitinho, já está quase pronto. Eu falei que dava para editar algumas coisas, mas é só gosto pessoal, porque já está pronto o gráfico de Gantt. Ele fica automatizado para você e a única coisa que eu recomendaria era dar uma limpada em alguma dessas abas que você não vê como necessidade, ou então junta algumas aqui que não são necessárias deixar tão grandes. Por quê? Eu vou juntar aqui e vou cagar um pouco a minha visualização. Mas por quê? A ideia é você tirar algumas, tá? E colocar uma visualização assim, ó. Então você vem aqui em ver, congela até a linha 5. Opa, congelei errado. Até a coluna 5, tá? Então congelar até a coluna I. Opa, tem alguma célula mesclada aqui, ó. Eles não deixam congelar quando tem células mescladas. Então desmescla aqui. Seleciono uma, células mescladas. Seleciono uma, ver, congelar até a coluna I. Beleza, então você congela e aí se o seu projeto tiver várias abas, ó, você consegue ir vendo os dias, né? E vendo essas informações aqui que são cruciais, né? São justamente as atividades. Então, é a única adaptação a se fazer. Como aqui o projeto era pequeno, nem precisava disso, né? Porque acaba que você vê o projeto quase inteiro de uma vez, então não precisava congelar. Mas enfim, seria a única coisa. E aí tá feito o teu gráfico de Gantt, tá feito tua visão geral do projeto. Isso serve para todo tipo de projeto que você pode ter aí na vida, tá? Então, uma ferramenta bem simplesinha, que nem eu falei algumas vezes. Vou deixar o prompt aqui na descrição.
e aí vocês usam e abusam. Valeu? Se gostou do vídeo, se foi informativo para ti, considere se inscrever, deixar o like e acompanhar os próximos. Falou!